Que a paz de Cristo esteja abundante em sua vida. Graças a Deus nós chegamos mais uma vez no nosso canal para trazermos aos professores e alunos da EBD mais um subsídio teológico. Nós estamos neste primeiro trimestre de 2019 estudando a respeito de batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E nós já estamos chegando, queridos, na lição de número 12. Hoje, lição 12, vivendo em constante vigilância. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Deixe aí o seu joinha e inscreva-se neste canal para você não perder nada daquilo que nós colocamos neste canal. O nosso objetivo aqui é espalhar a palavra de Deus e você pode nos ajudar compartilhando os nossos materiais nas suas redes sociais. Seja muito bem-vindo. A lição de número 12, ela tem como texto áureo 1 aos Coríntios 16 e 13, que diz: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, vivendo em constante vigilância. O primeiro subsídio que eu trago para você aqui é a definição de vigilância. Nós já falamos aí em outro trimestre a respeito deste assunto, mas nunca é demais repetir o que é vigilância. Vigilância é guardar, manter-se acordado, defender-se de tudo que possa nos tirar do nosso lugar em Cristo. É estar alerta permanentemente para detectar os perigos que nos rodeiam. É ser cauteloso e ativo para que nada nos surpreenda. Esta é a definição de vigilância. Você pode voltar o vídeo, anotar e levar para a sua classe. Um texto da Bíblia Sagrada que é muito importante para você utilizar no início da sua aula é Apocalipse, capítulo 16, e o versículo de número 15, que diz: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Esse versículo você pode aí explorar na sua classe. Agora só preste atenção que a primeira parte do versículo, eis que venho como ladrão, não se refere a quem espera. Ele só vem como ladrão para quem não o espera. Esse é um detalhe muito importante. Muito bem, no Novo Testamento grego, a palavra é Gregório. Então você tem no primeiro tópico da sua lição toda uma definição das várias palavras que são utilizadas no texto original para definir vigiar ou vigilância. Mas a palavra mais usada é Gregório, de onde vem o nome próprio Gregório. Portanto, uma pessoa que se chama Gregório tem o seu nome com raiz nesta palavra e significa o vigilante. Muito bem, nós vamos dividir esta pré-aula em duas etapas. A primeira delas, Jesus no Getsemane, que é o nosso texto bíblico. Então, Mateus capítulo 26, versículos 36 a 41, lembrando que você pode também consultar os textos paralelos nos evangelhos sinóticos, em Marcos e também em Lucas, que os textos são semelhantes, porém com algumas variações. Mas vamos tomar por base o texto que está na nossa lição, que é Mateus 26, do 36 ao 41. Diz assim, ó: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Eu digo aqui, nesse primeiro momento, que Jesus chega com 11 discípulos, porque Judas, ele já saiu para trair Jesus, para vender Jesus. Então Jesus chega com 8 discípulos, com 11 discípulos no Getsemane, e ele vai deixar 8 logo na entrada. Perceba isso nesse texto.
Ele chega no Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa das olivas. Prensa das olivas é o significado da palavra Getsêmani, e é justamente neste local que a oliveira verdadeira vai ser prensada, vai ser esmagada. Que a oliveira vai ser esmagada e não vai sair dela azeite, mas vai sair sangue. Porque Lucas vai dizer que o seu suor era como grandes gotas de sangue. Tal era a agonia, tal era a aflição que Jesus se encontrava. No versículo seguinte, ou melhor, no versículo 36 ainda, quando ele diz assim, assentai-vos aqui, ele fala isto para 8 dos seus discípulos. Porque quem está no nível do átrio não pode entrar na batalha. Veja que esta questão de Jesus no Getsêmani, havia uma guerra espiritual. A batalha espiritual que o Jesus homem estava enfrentando era uma batalha ferrenha. E ele vai entrar no momento crucial do combate, no momento em que ele depende da ajuda do Pai e o Pai vai desampará-lo. Ele está sozinho indo para a cruz. Ele ora, Pai, se possível, passa de mim este cálice. É um momento de guerra espiritual, justamente o assunto que nós estamos estudando em toda a lição, batalha espiritual. Mas quem vive no nível do átrio não consegue entrar na batalha. É por isso que tem muita gente ao teu lado, na tua classe, no teu ministério, na tua igreja, que são pessoas indiferentes. Está acontecendo uma batalha espiritual à sua volta e ele continua indiferente. Então, quem é do átrio não entra na batalha. Então, eu vejo aqui Jesus dividindo o jardim aqui, o horto do Getsêmani, em 3 partes. Ele chega com 11 discípulos para 8. Ele diz somente isso: assentai-vos aqui. Não façam nada, somente assentem-se aí, enquanto eu vou além orar. Aí no versículo seguinte, você vê, versículo 37, que ele leva consigo a Pedro, Tiago e João. Estes tinham algum relacionamento com ele. Entraram no horto, local da batalha. Esses 3 que eram mais íntimos. Então, se você notar, durante todo o ministério de Jesus, esses 3, eles sempre estavam no local de intimidade. Por exemplo, na casa de Jairo, a menina estava morta. Ele não permitiu que ninguém entrasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, quem são os discípulos que estavam com ele? Pedro, Tiago e João. Esses tinham um certo nível de intimidade com ele. Então você pode ver isso durante toda a sua trajetória nos evangelhos. Para esses 3, ele vai dizer o seguinte, olha só: ficai aqui e vigiai comigo. Jesus lhes dá uma pequena tarefa. Apenas vigiar seria o suficiente. O lugar santo é um local de limitação. Então Jesus não pede muito para eles. Então vocês fiquem aqui e vigiem comigo. Para o primeiro grupo, o grupo de 8, que é o grupo do átrio, que é o grupo que não tem relacionamento nenhum, que está junto, mas não tem relacionamento, ele simplesmente diz: fiquem aqui, sentem aqui, só fiquem aqui. Para o grupo que entra com ele, que são os 3, Pedro, Tiago e João, ele diz assim: vigiai comigo. Vocês têm uma tarefa, que é vigiar comigo. Mas eu não peço nada além disso, porque vocês são o grupo do lugar santo. Vocês ainda são limitados. Mas agora, olha que interessante o versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. E indo um pouco mais adiante. Assim como o sumo sacerdote ia além e entrava no Santíssimo, além do que? Além do véu. O sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, dia da expiação, ele passava pelo átrio. Ele sabia que o lugar dele não era no átrio. Então o átrio era apenas um local de passagem. Ele entrava no lugar santo, mas ele sabia que o lugar santo não era o local da sua obra. Então ele ia além, além do que? Além do véu, e entrava no lugar santíssimo. Assim como o sumo sacerdote fazia isso, no dia do Yom Kippur, Jesus foi além.
deixou 8 discípulos no átrio, lá fora. Trouxe 3 com ele, para dentro, lugar santo, e sozinho ele foi além orar. Quando ele volta, versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Olha só, para quem não sabe que está na guerra, o sono é dominante. Então a pessoa não tem a mínima noção que está em guerra. Então o sono toma conta dela. Porque se você sabe que você está num conflito, que você está numa batalha, que você está sendo atacado e precisa se defender, você não vai dormir. Este é o momento que eu garanto que você não vai dormir. Mas para quem não sabe nem que está existindo uma guerra, coisa que eles não sabiam que estavam em guerra, eles não conseguiam contemplar essa guerra, porque era uma guerra, é uma guerra ainda hoje para nós, uma guerra espiritual. Não é uma guerra contra carne, nem sangue, mas ela é espiritual. Assim eles não podiam contemplar esta guerra com os olhos físicos, então eles nem sabiam da existência dela. Dormiram no momento crucial da batalha. E Jesus volta. Engraçado que ele não fala com Tiago ou com João, mas ele fala justamente para Pedro. E disse a Pedro, todos dormiram, mas ele diz a Pedro: nem uma hora pudesse vigiar comigo? Pedro, que tinha o seu nome dado por Jesus, que significava pedregulho ou pedra, ele ainda estava fraco. Ele ainda não era o Pedro que Jesus esperava. Ele ainda era Simão. E é interessante você notar que no Evangelho de Marcos, Jesus chama ele apenas de Simão e não de Pedro. Porque naquele momento, se tinha uma coisa que Simão não era, era Pedro. Ele era apenas Simão, porque ele estava longe de ser uma pedra, de ser uma rocha, de estar firme em Cristo. Então ele ainda estava fraco, ainda precisava muito para chegar naquele Pedro de Atos 2. Naquele Pedro que escreve as 2 epístolas, que tem um relacionamento genuíno com Cristo. Por isso que Jesus fala a ele: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo. E aí Jesus vai dar o veredito no versículo 41. Ele vai dizer assim, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo, mal interpretado, ele é um amuleto de muitos que dizem que até tentam, mas a carne é fraca. Então a culpa sempre é da carne. E não entende o que Jesus quer dizer. A carne é fraca sempre. O espírito está pronto, está decidido a se inclinar às coisas de Deus. Mas quem vai vencer esta guerra entre espírito e carne sempre é aquele que nós alimentamos mais. Então esta é uma guerra constante que nós vemos o apóstolo Paulo falar sobre ela em Romanos 7, quando ele diz que tem uma guerra dentro dele, que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer, este ele faz. Então esta guerra que Paulo fala em Romanos 7, ele ainda salienta em Gálatas capítulo 5 e versículo 17, dizendo que carne e espírito, eles se opõem entre eles, para que vocês não venham a obedecer, não obedeçam a Deus, não se inclinem ao espírito, eles se opõem um ao outro, carne e espírito. Esta guerra, se você enfrenta esta guerra, ela é normal. Paulo enfrentava esta guerra, os grandes apóstolos enfrentaram esta guerra, mas é importante você saber que aquele que você alimentar mais vai vencer esta guerra. No segundo momento, eu saliento aqui a vigilância quanto à vinda de Cristo. E tem algo muito interessante no terceiro tópico sobre isso, e que também eu preciso fazer aqui uma apologética, né? Então preste atenção, ó. O aspecto da vigilância em todo o sermão profético. Professor Márcio, o que é sermão profético? É o texto de Mateus capítulo 24, ele é repetido também em Marcos e também há partes dele em Lucas, mas em Mateus ele é mais completo. Mateus 24, 25, início do 26. O aspecto da vigilância em todo o sermão profético é válido para todos.
Preste atenção no que disse. O aspecto da vigilância em todo o sermão profético é válido para todos. Todos quem? Igreja, judeus e gentios. Ponto final. Porém, tem um porém, no sermão profético, a maioria dos sinais refere-se à vinda gloriosa e não ao arrebatamento. Por que digo isso? Porque estou vendo muitos professores, pregadores da palavra, utilizando-se de textos de Mateus 24 e 25 e aplicando na igreja. Então a maior parte, a grande maior parte do texto, Jesus está se referindo a judeus, a seus discípulos como judeus e não como igreja. E se refere à vinda gloriosa de Cristo à terra e não ao arrebatamento, que são dois fatos distintos, conforme nós temos no nosso cremos oficial, no cremos oficial da Assembleia de Deus no Brasil. Por que digo isso? Porque no terceiro tópico, exortação à vigilância, no segundo subtópico, na vida cristã, ali o nosso comentarista ele faz algumas referências que de maneira nenhuma eu concordo. Veja bem, o texto de Apocalipse 9, 21, que é citado ali. E veja que ele fala no presente, então ele está falando da igreja atual. E ele cita Apocalipse 9, 21 como um sinal da vinda de Cristo. De maneira nenhuma. O texto de Apocalipse 9, 21 não se aplica à igreja, pois se trata da sexta trombeta. A sexta trombeta, que é exatamente o meio da tribulação. Marca o início da grande tribulação, o meio dos 7 anos. Então não tem igreja aqui. Então não se utiliza esse texto para aplicar à igreja atual. Certo? Outra questão é Mateus 24, 14. Mateus 24, 14 diz que após o evangelho ser pregado em todo o mundo, virá o fim. O arrebatamento não é o fim. O texto não diz que depois que o evangelho for pregado em todo o mundo, virá o arrebatamento. Porque se o comentarista se refere à igreja, ele está se referindo ao arrebatamento e não à vinda gloriosa. Mas o versículo 14 de Mateus 24 diz que depois que o evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim, não o arrebatamento. O evangelho será pregado durante a tribulação por anjos, conforme você vê em Apocalipse 14, e não pela internet, de maneira nenhuma, e também pelas duas testemunhas. Então, o evangelho não será pregado pela internet em todo o mundo. Apesar da internet ser o maior recurso que nós temos, existem países que controlam a internet. Por exemplo, este vídeo aqui não vai chegar na Coreia do Norte. Por que não vai chegar na Coreia do Norte? Porque lá o imperador ele controla a internet. Então, as pessoas na Coreia do Norte, em outros países também, estou falando da Coreia do Norte porque é a maior ditadura do mundo. Lá na Coreia do Norte, as pessoas só acessam aquilo que é permitido pelo imperador. Então este vídeo aqui não seria permitido. Então ninguém vai ter acesso a este vídeo na Coreia do Norte. Então a internet não será um instrumento de propagação universal do Evangelho, e sim os anjos durante a tribulação. E também as duas testemunhas que por um tempo anunciarão, farão sinais. Mas a igreja não aguarda esses eventos. A igreja aguarda o arrebatamento iminente que acontecerá a qualquer momento. Outro texto citado ali neste mesmo subtópico é Lucas 21, 29 ao 31. Esse texto fala da vinda do reino, o reino vindo fisicamente para ser implantado na terra. Este é o reino milenar. Então, quando o reino vem de forma física, ele está falando do reino milenar de Cristo. Eu termino esta pré-aula dizendo o seguinte: necessário é estar vigilante, para não sermos surpreendidos como os incrédulos. Para nós que aguardamos a vinda de Cristo, Ele virá e nós estaremos esperando. Ele não virá para nós como um ladrão. E é esta a recomendação do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5 e 4. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente em nome de Jesus.